Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom que voltamos, né? Estamos começando o mês de fevereiro, no nosso domingão, aonde a gente tem essa proposição de fazer o estudo, né? O estudo do autoconhecimento. É um grupo formado aqui no Movimento Espírita Francisco de Assis, de Dourados, Mato Grosso do Sul, e que desde a pandemia, né, modificou o seu formato e hoje a gente faz esse trabalho, então, por este canal. E é um prazer, né, ter você aqui conosco nesse momento do estudo, onde a gente busca há mais de 10 anos o autoconhecimento. Nós já estudamos algumas obras e atualmente estamos estudando o livro do Sebastião Camargo, Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo. E você é muito bem-vindo se quiser estudar com a gente, né? A gente fica feliz quando as pessoas partilham e compartilham conosco desse momento. Nós estamos, então, no capítulo 7, né? É um capítulo que a gente fez já o estudo, iniciamos ele no ano passado, e ele traz para nós, né, vários conhecimentos aqui relacionados principalmente, né, com o pensamento, com o pensar, né? Isso é bem importante. E nós vamos falar sobre os elementais do reino mental ao pré-humano. Então, como que acontece, né? As principais vertentes do pensamento é uma viagem que a gente fez, né, através desse estudo, para conhecermos e entendermos como que é o processo, tá? Entendendo o processo, a gente consegue melhorar a nossa capacidade, né, de não controle, não é o controle, mas de perceber quando nós estamos sendo induzidos, conduzidos, dando um significado e um sentido não muito bom, ter esse resultado não muito bom, né, desse pensamento que não vai agregar coisas boas para o processo de evolução, tá? Então, conhecer isso é importante. Aí, para explicar isso, nós vamos entender a matéria elementar, os princípios inteligentes e elementais, o impulso, a intuição, humanidade, pré-humano ou sub-humano. Então, hoje nós estamos nesse último item, né? Nós já fizemos a leitura de todos os outros itens do capítulo 7, né? Então, é bem importante que você também o faça, se assim você tiver a oportunidade de ter a obra aí do nosso amigo e irmão Sebastião Camargo, Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, tá? E vai agregar muita coisa para você, né? E nós vamos entendendo um pouco mais, né, esse princípio da liberdade, né? Porque a busca e a ânsia é a gente se Sim. libertar de um passado, talvez, né, que está ali junto com a gente, que a gente não gostaria, mas que faz parte do nosso contexto, da nossa formação, pois sem ele a gente não estaria onde estamos hoje. Então, gratidão a esse passado. Mas a grande libertação está vinculada à forma e estrutura de pensamentos que a gente foi ao tempo, né, puxando, formando por bases que existiam no contexto onde a gente estava. E aí gerou crenças em nós. E essas crenças em nós, às vezes, atravancam o processo evolutivo, né? Então, quando você está muito apegada a determinadas formas de pensamento, é importante que você se desperte e analise. Só que isso só é possível através do conhecimento, né? Se a gente não sabe como que isso processa, como isso funciona, como é que a gente vai se libertar de determinadas crenças? Então, percebe que a libertação não é de ninguém
e é de si mesmo. Estruturas mentais que a gente foi formatando durante o nosso processo evolutivo. Não vou fazer julgamento, porque não nos cabe fazer julgamento aqui. Ah, essa estrutura é melhor que aquela é pior, não sei o quê. Então, mas aquela que atravanca o seu processo evolutivo, que faz você repetir muitas vezes determinadas situações na sua vida, né? Ou gera para você, além de situações complexas de vivência, onde você não dá conta mesmo de resistir a essas situações complexas de vivência, pode até gerar doenças, né? E aí todas as nossas estados doentios no campo físico tá vinculado, então, com essas estruturas mentais. Então, como se libertar disso para ter saúde, né? E para ser feliz, né? Então, essa é a grande questão. Como que eu vou trabalhar esse processo, né? Então, aí a gente vai aqui caminhando junto com Sebastião Camargo, através de tantos autores, né? E principalmente é importante ressaltar aqui toda a obra kardeciana, né? Então, vocês vão ver com a gente, né? O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, várias, né? É o Pentateuco kardeciano, e ele não fica só no Pentateuco, ele vai para as revistas espíritas também, né? Então, poucos espíritas estudam as revistas espíritas, então a gente vai viajando nesse sentido, né? E conhecendo e entendendo uma didática fantástica, né? Que conseguiu fazer essas amarrações entre diversas obras, trazendo para nós o conhecimento, então, que nós necessitamos para poder avançar, tá? Nesse autoconhecimento. E aí hoje nós vamos entender um pouquinho mais, né, sobre humanidade, pré-humano ou subhumano, né? Então, são estágios, né, que a gente encontra inteligências, né? E essas inteligências criadas por Deus estão nesse estágio evolutivo. Isso só para entender o estágio que nós já caminhamos, né? Por onde nós já passamos. Então, hoje eu não sou apenas, né, um disco rígido que veio em branco nessa encarnação e que estou começando tudo. Não. Olha os estágios que já passamos. Mesmo a primeira encarnação enquanto humano, você já passou por vários outros estágios e aquilo compõe a gente, né? Então aí você começa a entender as suas multifaces em termos de processo evolutivo, tá? Então vamos lá. Dona Miriam, página 278, você quer ler para nós hoje? Pode ser? Sim, pode ser. Então tá, vamos lá então. Humanidade, pré-humano ou subhumano. Os elementais, desde os infinitamente pequenos, existem em reinos adequados a eles. Porém, entre o animal e o homem, existe o reino que preferimos chamar de pré-humano, subhumano ou humanidade, por encontrarmos subsídios nas obras da codificação. Observe as questões abaixo. O espírito, entrando no período de humanidade, conserva traços do que foi antes do período do que poderia chamar pré-humano. A resposta: depende da distância que separa os dois períodos e o progresso realizado durante algumas gerações. Pode ter sinais mais ou menos pronunciados do estado primitivo, porque nada na natureza se faz por transição brusca. Sempre há anéis que ligam as extremidades das cadeias dos seres e acontecimentos. Somente depois de adquirirem largas indispensáveis
experiências esses seres, ora, estagiando no reino intermediário entre o animal e o homem, alcançarão o estado de humanização. Analisamos a seguir. Mais de 20 bilhões de almas conscientes desencarnadas, sem nos reportarmos aos bilhões de inteligências subhumanas que são aproveitadas aos múltiplos serviços do progresso planetário. Cercam o domicílio terrestre, denominado-se noutras faixas de evolução. Mas tudo não se detém em crer somente no progresso incessante do espírito embrião na matéria e se desenvolvendo ao passar pelo exame severo do mineral, do vegetal, do animal, para chegar à humanidade, onde somente começa a se ensaiar a alma, que se encarnará orgulhosa de sua tarefa na humanidade. Executar. A gente começar um pouquinho, né, dona Miriam? Senão fica muito dá. A gente vai se perder. Deixa eu só pegar uma caneta. Bom, o início, uma definição, um conceito para a gente entender, né? Então, que nós estamos num processo evolutivo, aonde esse processo evolutivo tem diversos elos de evolução, né? Cada passo que foi dado para chegar hoje nesse espírito individualizado que somos, né? Foi feito uma caminhada, uma jornada nesse sentido, tá? Então aqui vem nos esclarecer que antes de nos tornarmos espíritos capazes de encarnar uma existência enquanto ser humano, né? E aí, nesse estágio evolutivo que nos encontramos hoje, antes de chegarmos nesse nível consciencial, existiu um nível, né, da centelha do espírito anteriormente, que é o que foi denominado como pré-humano subhumano, tá? Ou humanimalidade, né? Então, quando falar esse termo humanimalidade, estamos falando, né, desse momento antes de humano, né? Antes de humano. Então, é pré-humano. Existe, pré-existe, tá? E aí ele destaca essa questão 609 do Livro dos Espíritos aqui para começar a explicar, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, isso é uma criação, está formando um novo conceito. Não, está retomando conceitos que já existem nas nossas obras, né? Nas obras de Allan Kardec. Então, o espírito entrando no período de humanidade. Olha só como Kardec coloca a questão. Conserva traços do que foi antes do período que se poderia chamar pré-humano. Então, quando eu quero me autoconhecer, né, antes de chegar a isso que eu sou hoje, enquanto espírito humano. Então, existe algo que a gente conserva em termos de características, de hábitos, né? Então, o que a gente conserva? Aí ele vai colocar que vai depender da distância que separa os dois períodos e o progresso realizado. Então, lógico, hoje, né, eu creio que nós já tivemos muitas encarnações já humanas, né? Então, está bem distante deste período, tá? Então, para a gente ter a conservação, ele já coloca, depende do tempo. Agora, se é a minha primeira encarnação enquanto humana, provavelmente eu vou trazer mais características. Durante algumas gerações, pode ter sinais mais ou menos pronunciados do estado primitivo, né? Porque nada na natureza se faz por transição brusca, sempre há anéis que ligam as extremidades das cadeias dos seres e acontecimentos.
né? Então, não existe saltos quânticos. Às vezes as pessoas estão buscando esse salto quântico. Existem insights, né? O espírito, de repente, está num processinho evolutivo e desperta para o próximo passo, e é aquele pum, ele dá um saltinho ali, né? Mas sempre a gente vai ter, né, algo vinculando-nos nesta cadeia de evolução. E depois ele coloca para nós aqui, né, para analisar as lições que foi encontrada no livro Grande Educandário, roteiro, né, no capítulo Grande Educandário, do Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, capítulo 9. Mais de 20 bilhões de almas conscientes desencarnadas, sem nos reportarmos aos bilhões de inteligências subhumanas que são aproveitadas aos múltiplos serviços do progresso planetário, cercam o domicílio terrestre, demorando-se noutras faixas de evolução. Então, destacando que Emmanuel coloca ali, subhumana, inteligências subhumanas. Então, identificando que há existência, né, de centelhas, essências, nesse estágio evolutivo, vinculados ao planeta Terra, tá? E outra obra que ele traz é a própria Revista Espírita, de maio de 1865. Mas tudo não se detém em crer somente no progresso incessante do espírito, embrião na matéria, e se desenvolvendo ao passar pelo exame severo do mineral, do vegetal, do animal, para chegar à humanidade, quer dizer, pré-humano, onde somente começa a se ensaiar a alma que se encarnará orgulhosamente de sua tarefa na humanidade. Então, nesse destaque aqui, né, da Revista Espírita, deixa bem claro para nós a existência desse estágio evolutivo do espírito, né? Então, tá tudo comprovado aqui, ó. Allan Kardec, né, os espíritos anunciando, o próprio Allan Kardec e Emmanuel, tá? Então, as entidades estão tudo aí. Ok, assentei, e agora vamos lá, vamos ver o que acontece nesse processo nosso, né, que é um dos estágios que passamos para chegarmos hoje nessa fase de humano, né? Passamos pela humanidade. Tem uma animalidade, né? Animalidade, fase de animal humano, tá? Esse palavrão. Vamos lá, então. Pode ser? Executar primeiro e mais tarde, quando preparados e equipados com o conhecimento e o discernimento necessário, presidir a sua destinação. O progresso de evolução requer experiências por todos os reinos da natureza, estágios preparatórios para a condição humana. Quando o ser dotado de livre arbítrio jornadeará a caminho da angelitude, todas as condições de vida são úteis e necessárias ao concerto universal. Da mesma forma que nenhuma ovelha se perderá do aprisco, conforme ensinava Jesus. Todos alcançarão a perfeição, embora em diferentes ritmos, considerando os níveis de aprendizagem individuais. Quem não cumpre aqui dolorosa penitência regenerativa
pode ser considerado inteligência subhumana. Milhares de criaturas utilizadas nos serviços mais rudes da natureza movimentam-se nesses sítios em posição infraterrestre. A transição pelos estágios evolutivos, segundo André Luiz, nem sempre ocorre da forma tranquila. Há os que se demoram na retaguarda, renitentes a transformações, que cada etapa oferece, prolongando muitas vezes, e de forma dolorosa, a experiência regenerativa, postergando a realização de sua plenitude. Desde o nosso lar, considera-se o estágio entre os elementais como uma etapa natural de desenvolvimento, uma experiência educativa preparatória para exercícios mais avançados de aprendizagem. Todos nós fomos estagiários nos incontáveis reinos da natureza, realidade condizente com a perfeição e a justiça das leis divinas. Seria contrário à lógica e ao bom senso admitirmos nossa origem e percurso evolutivo, transitando pelos reinos da natureza, até chegarmos ao reino hominal. O fato de reconhecermos nossas origens, a nossa herança como elementais, tornar-se-ia menos sublimes e divinos. Se assim não fosse, certamente seríamos bem menores do que somos, já que não poderíamos aurir em outras fontes com experiências inerentes a cada reino. Vamos dar uma pausinha aí, dona Miriam? Eu acho que também já tem bastante conhecimento aí. Nossa, eu queria só saber aqui, ó, que eu vi aqui, que quando se é doloroso, né? O processo. O processo de... É bem complicado, hein? É porque, ó, e aqui atrás, né, nesse parágrafo, logo após a citação que a gente destacou da Revista Espírita, que Sebastião colocou aqui, né? Então ele começa falando uma frase bem importante, né? Executar primeiro e mais tarde, quando preparados e equipados com o conhecimento e discernimentos necessários, presidir a sua destinação, né? E presidir a sua destinação é forte isso aqui, muito forte. Por quê? Porque, como eu sempre coloco nas nossas conversas, né, e algumas palestras que a gente acaba ministrando por aqui, né, a grande autonomia do espírito, né, de não estar mais sendo conduzido. E a gente prefere a condução ainda, né? Por mais que, quando eu faço uma autoanálise, é gostoso deixar por conta de alguém, né? Então, mesmo quando eu penduro em Deus, né? Muitos de nós penduramos em Deus. Então, meu destino de acerto, de erros, está vinculado, né? Às vezes, a Deus, né? Então, ó Deus, ó dia, né? E aí vai. Então, aqui seria o nível, né, máximo. E aí ele coloca, né, que requer experiências por todos os reinos. Então, para a gente evoluir nesse nível de tomadas de decisão, de controle, de autonomia do próprio processo de evolutivo, vai exigir de nós experiências em todos os reinos. Então, todos os reinos, lembrando, né, desde lá do mineral, vegetal, animal.
e esse reino antes do humano, que é o pré-humano. Porque daí nós vamos estar preparados, né, para ser dotado do livre-arbítrio para caminhar para a angelitude, né? Ah, liberdade é ótimo, livre-arbítrio é muito bom, né? Eu sou livre. Mas como que isso se processa, né? Como que isso se processa na nossa vida? Vai exigir de nós muita responsabilidade, né? Então, quando a gente chega na fase humana, que aí você vai começar a experienciar as suas capacidades de controle e autocontrole perante as suas atitudes, né, os seus pensamentos, as suas escolhas, né? Então, quando você vai começar a experienciar isso, é quando você está a caminho dessa angelitude, né? Então, aí ele vem colocando para nós que todas as condições da vida são úteis e necessárias. Então, não tem nem nada na lei divina que está fora de lugar, né? Então, da mesma forma, nenhuma ovelha vai ficar perdida no meu aprisco, como disse Jesus, todas alcançarão um dia a perfeição. E é todas mesmo, né, gente? Não tem. É que às vezes as pessoas se irritam com os outros, esquecendo de olhar para si mesmo, e acham que aquele indivíduo, não, aquele não, somente eu, né, que vou. Então, para a gente entender que todas terão suas aprendizagens individuais, todas vão cumprir, né, aqui a sua penitência. E esse destaque que ele faz aqui, né, quem não cumpre aqui dolorosa penitência regenerativa pode ser considerado inteligência subhumana. Quem fala é André Luiz, outra obra que ele traz. Tá? Lá no livro Libertação, capítulo 4, para quem quiser analisar, numa cidade estranha, tá? Então, mostrando que todos aqui que passam, né, pela dolorosa penitência regenerativa, que não cumprem, né, aqui estão na condição subhumana, porque ainda ele não está responsável, ele não chegou no nível consciencial do livre-arbítrio e estar responsável, né? Responsável pelo seu processo evolutivo, tá? Então, quando a gente chegar nesse estágio humano, onde nós vamos ficar responsáveis pelo nosso processo evolutivo, aí sim a gente passa, então, a, entre aspas, pagar, né, a penitência, né? Porque daí a própria consciência nos chama, né? Então, não é que alguém está apontando nossos erros, não. Você está no estágio evolutivo tal que você mesmo, quando chega, puxa, errei, falhei. Fiz errado. Fiz tudo errado, né? O professor ensinou assim e eu estou caminhando para lá, né? Então, e aí eu falo, agora eu quero voltar para o trilho. Então, isso é um processo que vai acontecendo. Então, por isso que ele fala: quem não está nessa dolorosa penitência regenerativa ainda está na condição subhumana, né? Milhares de criaturas aí são utilizadas nos serviços mais rudes da natureza, movimentam-se nesses sítios em posição infraterrestre. O subhumano, né? Você ainda não encontra, né? Então, não é assim fácil de ver, apesar de algumas obras terem relatado de pessoas que já conseguiram ver, visualizar, tá? Porque eles são infraterrestres, tá? Então não está aqui com a gente assim tão visível. A transição pelos estágios evolutivos, então, segundo André Luiz, sempre vai ocorrer de forma tranquila. Então, há os que se demoram na retaguarda, né? E tem pessoas que têm dificuldade de sair, né? Ela não avança muito rápido. Cada ser no seu estágio. É muito difícil você determinar estágios evolutivos, né? Kardec transcreve lá na obra O Livro dos Espíritos a escala de níveis de gradação moral de espíritos, mas é muito difícil. Quando você lê aquilo, você fala, não sou nem tão ruim, mas também não sou esse anjo. Não estou nem aqui, nem acolá, né? Então,
o processo evolutivo, ele é um contexto. Didaticamente, é que é explicado em partes para a gente poder visualizar, porque nosso cérebro, né, o que a gente consegue explorar dele ainda é pedacinhos, tá? Então a gente tem que compartimentar, tem que fazer quadradinho, tem que fazer um modelinho para nós podermos compreender, né? Então a gente não consegue entender todo o processo em movimento, e é em movimento, é em ebulição, é em altos e baixos, né? Então, por isso que a gente trabalha muito nessa tecla, né, dos julgamentos, dos pré-julgamentos, de julgar os outros, para a gente tomar cuidado com isso, tá, gente? Porque é complexo demais, como disse a dona Mira, né? Muito complexo, porque cada ser, né, vai experienciar de uma forma, ele vai buscar mesmo a forma de ficar no fogo, né? Que é a forma mais dolorosa, né? Tem outros que não, que já começam a entender que é pelo trabalho, que ele pode evoluir, progredir, né? E muitos ficam parados. E aí você vê essa preocupação nossa da pressa, né? Da gente querer logo ser o anjo, o arcanjo. Isso aí é uma preocupação que nós temos, né? A espiritualidade não a tem, né? Mesmo porque o tempo não é esse tempo que nós vivemos aqui na Terra, é diferente, né? O espírito ele pode progredir, né, da forma que ele escolher, né? Então aí a jornada é livre. Então aí você começa a questionar o seguinte: por que eu quero controlar, nós que somos já pais e mães, né, meu filho no processo evolutivo dele, né? A gente, às vezes, muitos sofrem exatamente por causa disso, querendo Sim. controlar, né, o processo evolutivo do outro. Por quê? Porque a gente tem a responsabilidade pela encarnação de alguém. Quanto pai e mãe, você está sendo treinado um dia para ser um anjo da guarda. Começa por aí, olha como processa, né? Anjo da guarda, no sentido de ficar tutor, né? O pai e mãe, olha como o processo divino é lindo, né? É lindo. Por que ele é constituído dessa forma, né? Então, dois seres se encontram, se amam, geram um novo ser, né? Em termos físicos, e ali os dois são responsáveis por aquele espírito que encarna naquele corpo, que foi gerado com amor, e aí aqueles dois vão ficar ali tutelando, né, esse espírito no processo de evolução. Mas a gente confunde tudo, né? A gente desenvolve o amor-apego, né? E um amor meio que obsessivo, né? E possesso. Muitos de nós desenvolvemos isso. E a gente acaba querendo, né? Principalmente a mãe, né? Colocar todo mundo debaixo das suas asas e ficar ali super protegendo aqueles seres e às vezes até controlando o processo evolutivo do ser. Agora, vou fazer uma correlação com o pai. Pai celestial, Deus. Ele faz esse processo com a gente? Não. Né? Disponibiliza tudo que você precisa para progredir e evoluir. Tem um tutor que é o seu anjo da guarda, seu guia, seu protetor. Ele está aí com você diariamente, tutelando a sua encarnação, né, numa complexidade que foi montada para que você viesse nesta encarnação, junto das pessoas certas para o seu processo de evolução. E a coisa vai se processar de uma maneira assim muito natural, né? Muito natural. E prolonga quem prolonga, antecipa quem antecipa, mas não é antecipa porque amadurece, fica pronto e parte para o outro processo de evolução, entende? Então não tem porquê a gente querer controle sobre isso, porque a divindade nos dá a oportunidade. E ele ainda vem falando do nosso lar, né? Outra obra de André Luiz, né? Que considera os estágios entre os elementais como uma etapa natural de desenvolvimento, uma experiência educativa preparatória para exercícios mais avançados de aprendizagem. Assim como na nossa escola terrena nós temos
esses preparos, né, para a gente poder se desenvolver intelectualmente, na escola de Deus também, né? Não seria diferente. A gente não dá conta de criar processos inovadores diferentes do que o Pai Celestial deixou aqui, tá, gente? Então a gente vai estar sempre considerando situações importantes para que nós possamos evoluir sempre, tá? Então aí ele coloca: todos nós fomos estagiários dos incontáveis reinos, né? Então todos, não tem quem não foi. E na realidade condizente com a perfeição e a justiça das leis divinas. Seria contrário à lógica e ao bom senso admitirmos nossa origem de percurso evolutivo, transitando pelos reinos da natureza até chegarmos ao reino nominal? O fato de reconhecermos nessa nossas origens e nossa herança como elementais tornar-nos-íamos menos sublimes e divinos? Né? Então, claro que não, né? Claro que não. Então, vem aqui reafirmando e trazendo texto, dentro do texto importantes frases para poder fixar em nós esse entendimento desse estágio evolutivo que nós passamos, né? Então, isso que é importante aqui. Então, se assim não fosse, certamente seríamos bem menores do que somos, já que não poderíamos aurir em outras fontes as experiências inerentes de a cada reino. Então, ele vem mostrando para nós, né, exemplificando e questionando-nos nesse processo da evolução, esse outro momento do reino pré-humano. Eu não sou menor porque passei pelo estágio pré-humano, claro que não. Né? É uma questão que ele vem trazendo, por quê? Porque tem outras crenças que foram colocadas aí para todos nós, né, há muito tempo, da criação. E aí, essas crenças de criação é que o homem já nasce pronto, acabado, né? E com a matéria, o espírito nasceria com a matéria, né? Um processo meio ilógico, né? Totalmente ilógico para a nossa razão de hoje, né? O nosso conhecimento de hoje. Então, nós não conseguimos ainda entender esse processo do milagre, né, que a gente construiu por muito tempo, né? Então, fantasioso até, vamos colocar aqui, né? Então, que de repente do barro, né, vem o homem e pronto daquele jeito e acabou, né? Foi com sopro divino. Então, mostrando uma faceta. Então, e aí tem gente que desconsidera esse conhecimento do processo de evolução e às vezes até porque não quer ter passado por, né? Aí é uma questão de orgulho, né? Quem disse que um dia eu fui um animalzinho, né? Mas, gente, né? Eu nasci pronta. Já nasci pronta, né? É uma centelha divina que vem caminhando e, assim, é muito mais Deus, né? É muito mais Deus agindo no processo de evolução. Deus muito maior, tá? Do que esse Deus fantasia que as pessoas criaram, né? De mágico, mágico mesmo, né? Do nada a coisa vem, acontece e pronto. Gente, só de criar uma centelha, né? Que ela... E aí aqui vem até um destaque que ele fez aqui, na citação da revista Espírita: espírito embrião na matéria. A própria matéria torna-se uma energia quintessenciada, que será o espírito, esse átomo, que vai construir todo o processo evolutivo até chegar ao humano. Isso é lindo demais, é amplo, é grande o nosso Pai Celestial. Né? Então, começa onde o espírito? Né? Então, quem quiser estudar e aprofundar, né, vai analisando aí todas as obras, né? Tem Espírito e Matéria, de Marlene Nobre, para a gente estudar e analisar, né? Que é nessa obra você não identifica, né, quem é a matéria e quem é o espírito. Então, vamos estudar. Vamos seguir lá? Vamos. Conquanto não faça uso do termo elementais,
André Luiz identifica-os em serviços de auxílio, como quando Narcisa solicita os seus préstimos para obtenção de recursos naturais e outras situações ao longo da sua obra. Presentes em todos os reinos, os elementais são a base de coesão e os alicerces da vida em toda a extensão da natureza. Embora a época não possibilitasse maiores esclarecimentos sobre o assunto, André Luiz nos transmitiu informações valiosas a seu respeito, ainda hoje ignoradas por muitos. Assim, é oportuno lembrar o que Allan Kardec profetiza no item 7 da instrução de O Livro dos Espíritos. Quando a crença espírita estiver bastante difundida, quando for aceita pelas massas e se julgar pela rapidez com que se propaga, esse tempo não está longe. Acontecerá com o Espiritismo o que ocorre com todas as ideias novas que encontraram oposições. Os sábios irão se render à evidência, rememoremos a sequência de nossa caminhada evolutiva e as possibilidades da aprendizagem e evolução que alguns desses reinos nos propiciam. No reino mineral, expandimos a atração, a grativação e a repulsão, e iniciamos a sensibilidade. Segundo Allan Kardec, as obras ditas da natureza são o produto de forças naturais, que agem mecanicamente em consequência das leis de atração e de repulsão. As moléculas dos corpos inertes se agregam e se desagregam sobre o império dessas leis. No reino vegetal, aperfeiçoamos a atração, a gravitação e a repulsão. Elevamos a sensibilidade ao nível do sistema nervoso embrionário, como nos informa Joana de Ângeles. Então, vou voltar ali na página que você já leu, né? Terminou a página 279, né? E aí ele vem questionando, né, para não fazer o uso, né, dos elementais em serviços de auxílio, conquanto não faça uso dos termos elementais. André Luiz identifica-os em serviço de auxílio, como quando Narcisa solicita os seus préstimos para a obtenção de recursos naturais e em outras situações ao longo de suas obras. Ele está presente em todos os reinos, os elementais, são a base de coesão e o alicerce da vida em toda a extensão da natureza. Então, localizar os elementais. Embora a época não possibilitasse maiores esclarecimentos sobre o assunto, André Luiz nos transmitiu a informação valiosa ao seu reino, ainda hoje ignoradas por muitos. Né? Quem assistiu o filme O Nosso Lar, né, vai lembrar dessa passagem. Quando o André Luiz chega, encontra o marido da sua esposa doente, né? Ele já tinha desencarnado, a esposa casou de novo, e aí ele pede auxílio para Narcisa. E quando ele pede esse auxílio para Narcisa, Narcisa vem e ele vê que a Narcisa vai lá fora, perante a natureza,
E os elementais entregam essências para ela, que ela coloca, né, no jarro da água que ele vai tomar, né? Então, aqui mostrando para nós a existência desses seres, né, de uma forma muito clara, tá? Então, ele está retomando aqui o livro que ele começou ali, né, desde Nosso Lar, né? Então, lá no Nosso Lar, obra de 1945, se eu não me engano, que foi muito questionado na época, né? Que trouxe muitos conhecimentos novos para nós, né? Então ele já vem ali e passa às vezes desapercebidos por muitos de nós espíritas, né? Ignoramos. Por quê? Porque é um processo que eu não quero entender ainda, né? E aqui ele vem esclarecendo para nós. Assim, é oportuno, né, lembrar que Allan Kardec, no item 7 do Livro dos Espíritos, coloca: quando a crença espírita estiver bastante difundida, quando for aceita pelas massas e, a se julgar pela rapidez com que se propaga, esse tempo não está longe. Acontecerá com o espiritismo o que ocorre com todas ideias novas, que encontram oposição. Os sábios irão render a evidência, tá? Então, encontra oposição às ideias espíritas? Encontraram muita oposição. Hoje ainda encontra muita oposição, tá? Mas com o tempo, né, como Kardec mesmo já deixou claro para nós, a ciência, né, vai comprovando tudo, nós vamos abrindo a nossa mente e vamos nos rendendo, né? Então, não precisamos falar do outro, mas as próprias barreiras que eu tinha de alguns conceitos para compreensão, né? Então, quando eu estou pronta, aquilo abre, né? E a gente começa a compreender melhor. Né? E aí ele vem agora mostrar a caminhada evolutiva e a possibilidade de aprendizagem que se encontra em cada estágio. Então, aprendizagem de quem? Espírito. Espírito que chegou na fase humana. Então, começamos lá, né, a nossa essência, quando habitou o reino mineral, quando estivemos por lá, passando por esse processo. O que acontece nesse momento com nós espíritos, né? Há uma expansão, né? A atração, a gravitação e a expulsão. Então é ali que nós vamos começar a ter esse movimento em nós de atrair, de ter a gravitação e de repulsar, né? Então, olha o processo que começa naquele estágio mineral. Mineral, aqui tem, né, essa pedra linda que eu ganhei de uma amiga minha, que já está no plano espiritual. Então, aqui tem isso, né? Aqui tem, eu sinto a energia dela, né? Tem uma essência aqui vivendo isso, ela está só aprendendo isso, atrair, gravitar e repelir, né? E então começa o estágio de sensibilidade. Aí ele cita Kardec, né? As obras ditas da natureza são o produto de forças naturais que vão agir mecanicamente em consequência das leis de atração e de repulsão. Então, para acontecer no futuro as coisas, né, na natureza, precisa desenvolver essa competência, essa habilidade no ser, né, para atender lei de atração e repulsão. Então, isso é a força natural, né? Então, tudo que existe na natureza é por obra, princípio, né, dessa lei de atração e repulsão, porque como que os planetas estão colocados onde estão, eles não se chocam? Você nunca olhou para cima? Claro que você já olhou para cima. Né? Por que a gente não sai batendo na Lua ou vai direto para o Sol? Pum, né? O que segura? Né? Então, tem uma lei ali. Primeiro, para a nossa Constituição enquanto esfera orgânica aqui, planetinha, Terra, tem algo que nos aprisiona nesse formato,
né? Que seria respondendo essa lei da atração. Então, essas moléculas que formam o planeta Terra, tudo que compõe aqui, tudo que está aqui dentro, ela tem uma lei que atrai, a atração. Começa por aí. E para não chocarmos com os outros, existe a lei da repulsão. Então, protege, né? Repele. Eu sei até onde vou. Como é linda essa lei, né? A gente pode ampliar a visão dela para outras coisas, né? Do sentimento, da emoção. Tá? Percebe que ela está vinculada a tudo, né? É aquela pergunta que eu começo no meu curso, quem inicia comigo a viagem, né? O que atraio, por que atraio, né? Que é a lei da atração. E é no início, lá no início, estágio mineral, né? Lá no início, você começa com esse momento aí. Então, as moléculas dos corpos inertes se agregam e se desagregam sob o império dessas leis, né? Lei de atração e repulsão. Então, nesse estágio, o espírito está aprendendo esse processo, exercitando esse processo. Diminui o que eu sou hoje? Diminui o que você é hoje? Amplia, né? Amplia muito o que somos. Aí a visão do autoconhecimento vai longe, né? Desse ser que eu sou, que é isso que eu estou buscando. No reino vegetal, né? Nós aperfeiçoamos esse movimento de atrair, gravitar e repelir, tá? E vamos elevar essas nossas sensibilidades ao nível, então, de um sistema, que aí a gente vai criar todo um sistema para isso acontecer em nós, que é o sistema nervoso embrionário. Então, onde começa o sistema nervoso? Lá no reino vegetal. Lá no reino vegetal. E aí agora ele vem falando, né, de uma mensagem, do ensinamento que nós vamos encontrar na obra de Joana de Ângeles, Conflitos Existenciais, capítulo 19, item 1. Amor, psicogênese do amor, né? É o item. Então, como que começa a essência divina? O amor é de essência divina porque nasce na excelsa paternidade de Deus. Então, se vamos localizar aonde nasce o amor, né, é o Pai, é Deus. Então, parte daí. Emanação sublime encontra-se íncito no hálito da vida, quando o psiquismo, em forma primitiva, mergulha na aglutinação molecular, dando início ao grandioso processo da evolução. Então, emana de Pai, encontra-se no hálito da vida, quando esse psiquismo, em forma primitiva, mergulha na aglutinação molecular. É pequeno, gente, tá? Quando fala, né, do grão de mostarda, é muito menor que aquilo, né? Então, vamos lá. Ele mergulha, né, essa quinta essência divina, psíquica, né, da realização e da criação nesse ato molecular que vai se agregar ali. Na sua expressão mais primária, manifesta-se como a força encarregada de unir as partículas compondo as estruturas minerais. Então, ele já vem com uma tarefinha pequena, né? Mas que é super importante para tudo que existe, que é unir as partículas, tá? Então, ali ele já está começando a aprender alguma coisa de união, né? Unir as partículas para compor estruturas minerais. Então, nós estamos lá dentro. Não sei se vocês conseguem visualizar como eu visualizo, porque eu enxergo até. Né? Então, dentro aquela coisa, tem uma estruturinha assim, eu consigo ver até as, né? E aí ele vai trabalhar lá dentro. E ali existe a quinta essência que está começando a sua jornada,
né? Então, por isso que nós somos um micro-universo, tá? Porque dentro de nós existem os minerais que estão iniciando o processo. E existem outros reinos dentro de nós que estão em outro processo de estágio evolutivo que já passou por esse, transferindo-se ao largo dos bilhões de anos para as organizações vegetais, nas quais desenvolve o embrionário sistema nervoso na seiva que mantém a vida através do surgimento da sensibilidade, né? São bilhões, segundo Joana de Ângeles, bilhões de anos do reino mineral, você aprendendo várias coisas, né, dessa lei de atração e repulsão, até chegar no ponto, tô pronto para ir para uma organização vegetal. Vai para a organização vegetal e ali vai desenvolver o sistema nervoso na seiva que mantém a vida, né? Então é embrionário, tá? Não é o sistema nervoso complexo humano, mas é embrionário. Inicia ali um novo processo que se desdobra por períodos multimilenar, né? Então, você é novinho, né? Bilhões no mineral, multimilenar no vegetal, vai somando a sua idade aí. Trabalha a estrutura vibratória da energia psíquica de que se constitui, facultando-lhe o desdobramento das sensações, até o momento em que surge o instinto nas formas animais. Então, até você vai naquele reino, né, vegetal, até que você fica pronto para ir para o reino animal, né? Mas é alguns anos. Para a gente navegar e pensar, complexo, mas importantíssimo para quem está buscando autoconhecimento, para quem quer se autodescobrir e saber as suas potências, né? De tudo isso, meus irmãos e irmãs que estão aí, né? Agradeço muito a presença de todos, né? Nós estamos aqui. Uma contribuição do meu amigo Sebastião Camargo. Das primeiras moléculas até a completude do corpo humano, passou-se 3,8 bilhões de anos. Né? Que pensar, né, dona Miriam? Que pensar. E pensar que a gente é jovem, nasceu ontem. Nós temos muita ignorância ainda, nos falta luz, né? A luz do conhecimento, né? E aí é uma decisão do espírito a busca. Né? Então, 3 bilhões 3,8 bilhões de anos, desde as primeiras moléculas, né? Até chegar à completude para um corpo humano. Primeiro estágio lá é molecular, é subatômico o processo, né? Subatômico. Então, nós temos quase a idade do próprio universo, nós que estamos hoje na fase humana aqui no planeta Terra, segundo Sebastião Camargo aqui. Só para a gente entender, né, a nossa jornada. Anos, né? Muito tempo. E ainda pensam que fez a forma de barro e soprou e virou. É mais gostosa essa teoria, né? Porque daí a responsabilidade não é minha, né? Foi do sopro. Foi do sopro. Aí tudo que está errado daqui para cá é o pecado original. Só que aqui, nesse entendimento, você começa a compreender, não é bem por aí, né? O processo é muito mais lindo, né? Muito mais potente, forte, com mais lógica, né? Mais entendimento para tudo que existe, né? Então, um homem na ciência, as pessoas falam assim, eles são ateus, eles não acreditam. Não acreditam nas instituições que foram construídas nesse processo de criação. Por quê? Porque não é lógico, né? Não há lógica. Agora, a partir do momento que você começa a estudar e perceber e analisar
né, dentro de um laboratório potente que hoje nós temos, né, com esses recursos imensos aí que tem, de você analisar esse mundo celular, microcelular, e vai expandindo, 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 e ver que aquilo tudo tem um movimento, né, que está respondendo a essa lei de atração e repulsão, você fala, o pai é bem maior que isso, né? Então, nós vamos ter que entender isso aqui como algo superior mesmo, né, a tudo que existe. Então, mostrando para nós que a essência, né, ela tem um processo muito lindo, muito bonito mesmo. Não sei você, para não cansar aí a nossa galera, né? Acho que nós podemos terminar aqui essa página, pode ser? Pode. Se você quiser ler aí para nós, segundo Allan Kardec. Segundo Allan Kardec, as plantas crescem, brotam, crescem e se multiplicam, sempre do mesmo modo, cada uma em sua espécie, em virtude dessas mesmas leis. Joana de Ângeles esclarece como se processa a transição da consciência embrionária nas estruturas minerais e vegetais de um reino a outro, para a formação da sensibilidade. Após o estágio nesses reinos, a consciência elemental ascende para a fase de desenvolvimento do instinto de forma embrionária no vegetal e consolidando-se mais amplamente a forma animal. Segue? Não, vamos parar aqui, né? Aqui só para fechar esse tópico aqui, né? Ele vem colocando para nós, então, só a explicação, né? Que as plantas nascem, brotam, crescem, se multiplicam. Da mesma espécie, né? Cada uma em sua espécie, em virtude dessas leis. A lei de atração, né? Repulsão e gravitação também, né? A gravidade aqui. Joana de Ângeles, então, ele vem só explicar, né? Que ela vai processando para nós, o que nós já comentamos anteriormente ali, né? A forma embrionária nos minerais e vegetais. Então, nesse destaque aqui, ele está trazendo isso para nós, né? Como que isso tudo se inicia de um reino para o outro, para nos formar a sensibilidade, né? Então, isso é muito, muito importante. Aqui, Sebastião colocou aqui que temos quase do universo e a anterior são de Joana de Ângeles. Ah, tá. Essa parte aqui toda é de Joana de Ângeles, então, explicando para nós, né, essa importância até chegar à fase do reino animal. Quero agradecer aqui a participação de todos vocês, né? Espero contar com a presença de vocês. A Sebastião está colocando aqui que temos quase a idade do universo e a anterior, né? São de Joana de Ângeles essa fala, né? O que ele colocou, né? Desde as 3,8 bilhões de anos, né? Para a completude do corpo humano. É bem complexo, tá? Eu sei, mas de gota em gota, nesse oceano das nossas consciências, nós vamos trazendo de dentro, né, o que a gente já conhece, já sabe. Não, nós estamos rememorando processos que já existem em nós, né? Conforme Sebastião Camargo sempre coloca para nós, né? A gente às vezes está só despertando mesmo, né? Porque todo esse processo dormita em nós. Isso que é importante a gente entender. Né? Então, não tem novidade, né? Não estou trazendo nenhuma novidade aqui. Eu estou despertando a consciência que dormita com tanta informação, com tantos processos, e que basta a gente um dia, quando tem necessidade, né, puxar lá de dentro, e a gente sabe fazer. Mas isso, né, vai exigir de nós
o conhecimento. Então, não tem como você ter consciência sem conhecer. Então, a busca do conhecimento é importantíssimo para que nós possamos nos entender, tá, meus irmãos e irmãs? Gratidão a todos vocês. Beijo no coração. Até mais.